Atenção, marombeiros, ratos de academia e adeptos da saladinha. Está começando mais um Espaço Livre. No programa de hoje a gente vai falar sobre suplementação alimentar e prática de exercícios físicos. A gente trouxe aqui como convidado o Antônio Tavares. Ele é formado em nutrição aqui pela PUC Campinas, fez 1 ano de FAEF e é sócio fundador de uma empresa especializada em assessoria nutricional. A gente tem também nesse Espaço Livre a presença de alunos de educação física e a galera de nutrição que veio lá do Campus 2 para prestigiar aqui o nosso programa. Mas antes da gente começar esse nosso bate-papo saudável de hoje, vamos conferir um VT que a gente fez sobre o número de jovens brasileiros que estão acima do peso e obesos. Coloca aí, Edson. Dados divulgados recentemente pelo Ministério da Saúde revelam que nos últimos 6 anos o número de pessoas acima do peso aumentou 6% e a de obesos subiu quase 5%. O problema do excesso de peso entre os homens começa cedo. Entre os 18 e 24 anos, 29,4% já estão com índice de massa corporal acima do ideal. Entre as mulheres, o estudo mostrou que 25,4% estão acima do peso. Antônio, obrigado pela sua presença aqui no Espaço Livre. Eu que agradeço o convite. Legal. Eu queria te perguntar, existe algum motivo desses números serem cada vez maiores? Eu vejo esses números crescentes da obesidade, do excesso de peso, com uma relação assim, muito forte com a vida corrida mesmo das pessoas. Todo mundo hoje em dia busca coisas práticas e geralmente o que é mais prático em relação à alimentação, né, acaba não sendo mais saudável. Então, e fora com excesso da carga de trabalho e tal, as pessoas têm se exercitado menos. Na verdade eu vejo assim, um crescimento dos extremos. Cada vez mais você vê um número maior de academias, um número maior de pessoas praticando exercício e ao mesmo tempo um número maior de obesos, né, e pessoas precisando perder peso. Existe alguma recomendação em cima do fator nutricional que pode potencializar ou minimizar o ganho de peso? Então, a principal recomendação que nós como nutricionistas fazemos é as pessoas tentarem criar alternativas mais saudáveis em termos de alimentação e talvez o que falte mais hoje em dia para as pessoas, que é automotivação para mudar, né? A gente precisa de um esforço grande para mudar qualquer tipo de hábito. Quando a gente está falando em alimentação, em exercício, é mais difícil ainda, né? Uma coisa que envolve seus horários, sua rotina, então não é uma coisa simples. Então, o que eu mais tento orientar as pessoas é em relação a se automotivar para proporcionar essa mudança de qualidade de vida mesmo, né? Quando a gente fala em exercício e nutrição, a gente está falando disso. Então, é basicamente essa escolha da pessoa em mudar. E isso não é fácil, mas é o que a gente tenta orientar e que, felizmente, muitas pessoas conseguem. Não é tão difícil quanto parece. Certo. Alguém tem mais alguma pergunta? E o que você fala sobre os de emagrecer, os produtos que fazem emagrecer? Como é seu nome? Nicolas. Nicolas, você faz nutrição? Isso. Desde que eu comecei a praticar exercício em academia, aos 16 anos, até hoje eu vejo que todo mundo tem uma tendência a buscar, né, um efeito milagroso, uma forma de perder toda aquela gordura que ele acumulou a vida inteira no menor tempo possível. E assim, até hoje, nesses 16 anos, 15 anos aí, que eu me interesso por exercício e alimentação, nunca surgiu uma coisa que realmente fosse, promessas já vi várias, mas nunca surgiu um produto, um remédio ou um suplemento que fizesse esse milagre esperado. Então não adianta, assim, pelo menos até hoje o que a gente pode dizer é que existem muitos produtos que podem ser um auxiliar importante nesse processo, mas ainda assim a gente não pode falar que um produto X, seja remédio, seja suplemento, vai fazer esse efeito tão rápido como as pessoas gostariam. Às vezes até no consultório a gente se depara com situações meio bizarras, assim, já teve menina de chegar no consultório e falar, eu quero que você me deixe igual a Sabrina Sato em 1 mês. Então, as pessoas têm uma tendência a buscar mesmo esse efeito milagroso e a nossa função é tentar mostrar que, apesar de você poder atingir resultados com uma velocidade acima da média, às vezes até acima do que as pessoas esperam, não vai ser uma coisa milagrosa, não vai ser uma coisa tão absurda e nem deve ser, porque todo efeito, principalmente pensando em emagrecimento, quando você fala em emagrecimento muito rápido, o corpo tem uma tendência por uma estratégia de defesa mesmo, de deixar o metabolismo mais lento, de dificultar a perda da gordura. Ele encara aquilo, né, como uma estratégia de defesa, ele encara aquilo como uma situação estranha.
Então a gente não recomenda que essa perda de peso seja muito rápida. Certo. Então o importante, como você disse, é a pessoa ter a consciência, a motivação de combinar a prática do exercício com uma dieta balanceada, é isso? Exatamente, é tentar incorporar esses hábitos saudáveis como uma rotina mesmo para ele. Então, não é um processo rápido, mas é o único processo efetivo, até pensando em manutenção desse resultado mais para frente, né? Então, é incorporar esses hábitos novos para a vida dela. Certo, legal. A gente está falando aqui da importância do exercício físico. E você que está assistindo a gente, você já pagou algum mico durante a prática de alguma atividade física? O Espaço Livre saiu pela PUC para saber isso da galera. Vamos ver. Você já presenciou algum episódio engraçado durante o treino? Já assim, uma vez eu tava lá na musculação, né? Tava como instrutor e uma menina foi pegar uma anilha e a outra caiu no pé dela. Uma vez eu tava lá vendo um cara fazendo supino lá, daí a barra de supino caiu, travou no pescoço dele, né? Daí tinha que ir uns 2, 3 caras lá pra tirar, porque era muito peso, né? E o cara tava com um peso muito acima do que ele aguentava, assim. Já uma vez fazendo academia, assim, no começo eu já caí na esteira da academia, foi tipo, muito engraçado, assim. Já caí tipo sentado na esteira, a esteira continuou rodando, assim, foi bem legal, foi engraçado. Eu tava treinando um exercício que chama panturrilha sentada, né, feito numa cadeirinha e tal. Só que aí, esse aparelho tava sem peso nenhum, assim, no apoio de anilha, e eu sentei, simplesmente eu caí de costas junto com o aparelho em cima de mim, eu no chão assim. Eu não tinha nem reação, só falava, oi gente. Ah, legal, gente. E com vocês, alguém aqui já pagou algum mico na academia? Quer falar pra gente aí? Pode falar, pode abrir o coração aí. O nome é Anderson, sou aluno de nutrição do primeiro ano. Uma vez na academia, eu fui com um short inadequado para prática de exercício. O que é um short inadequado? Não, era um tecido que, tipo assim, não dava para agachar. Entendi. Aí eu fui fazer agachamento, coloquei um peso considerável e quando foi... rasgou. E aí, eu tive que pegar uma toalhinha e terminar o treino igual passarinho, praticamente. Já aconteceu com mais alguém aqui? Já aconteceu comigo quando eu tava treinando supino. Meu pai sempre me ajudava. E aí ele falou, vou beber água, daqui a pouco eu volto, você espera. E aí eu não queria esperar, porque você espera muito, é ruim, né? Pro exercício. Aí eu falei, vou fazer sozinha. Fui fazer sozinha. Na hora que eu comecei a levantar, não aguentei. Eu falei, putz, vou largar o peso. Aí veio um moço e me ajudou. Aí eu fiquei morrendo de vergonha, saí da academia. Falei que já tinha terminado o treino. Como é seu nome? Gabriela. Sou aluna de nutrição. Certo. Alguém mais? Ninguém mais quer compartilhar um mico com a gente? E vocês aí da educação física, nunca aconteceu nada? Vocês estão bem, hein? E com você, Antônio, já aconteceu? Não me lembro assim, mas essas situações acontecem com frequência, né, em academia, essa coisa do peso excessiva, é engraçado. E no seu consultório, você já se deparou assim com alguma situação meio bizarra, assim, de alguém? Já aconteceram várias coisas meio bizarras, assim, né. A mais recente foi um casal que levou o filho no consultório, e uma criança pequena, devia ter uns 3 anos de idade, e aí durante a consulta ele começou a escalar a cortina do consultório. Nossa. E eu lá dando as orientações e vendo o moleque subindo na cortina, e até que eu via que eles não faziam nada, e aí eu tive que alertar, né, falei que daqui a pouco ele ia estar pulando da janela, lá, daí a mãe segurou e tal, mas essas coisas acontecem, assim, briga de marido e mulher, Uma vez eu atendi um rapaz, o pai levou, estavam os dois lá, tocou o telefone do rapaz, né, do pai, e era a ex-mulher, e eles eram recém-separados e tal, e aí eles começaram a conversar sobre a rotina do filho e tal, e aí ele falava assim, Maria Helena, eu já falei pra você, Maria Helena começou a se exaltar um pouquinho, e o filho, pai, por favor, pai,
Marilena, depois eu discuto isso com você, Marilena. Marilena, por favor, Marilena. E eu ali naquela situação, né? Mas acontece. E vai muito família no seu consultório? Existe... Por que pai e mãe gordinho tem um filho gordinho também? Então, cai muito naquela coisa do hábito que a gente falou, né? Muita gente usa como desculpa fatores genéticos e metabólicos que eventualmente pode até ter alguma influência naquele excesso de peso, né? Em casos de obesidade, mas isso eu vejo uma relação muito maior com os hábitos da família do que com essa questão genética e metabólica. Certo. Então, por isso que na maioria dos casos, né, quando você vê pais acima do peso, a criança tende a seguir o mesmo exemplo. Não tem jeito, né? Os pais são um espelho para as crianças, então é muito difícil você pegar um pai e uma mãe que não se alimentem bem e observar filhos com hábitos diferentes, é muito difícil. Então, isso é uma coisa que eu sempre enfatizo. E ao mesmo tempo as famílias procuram às vezes em conjunto um nutricionista, porque elas sabem que fazer dieta sozinho ou tentar mudar o hábito sozinho, né, até um termo mais correto do que fazer dieta, é muito difícil, né? Então por isso que eu acho que tem muita procura familiar. Certo. Fica mais fácil de você mudar o hábito quando as pessoas do seu lado também estão dispostas àquilo. Sim, legal. Alguém tem mais uma pergunta? Eu queria perguntar, com esse aumento, né, do número de crianças fora do peso, com quantos anos você indica para a criança começar a praticar exercício físico? Tipo uns 15 ou menos até? Então, na verdade, o exercício físico em si, eu acho que ele tem que ser estimulado desde sempre, né? Só que para crianças muito pequenas, em geral, se recomenda atividades mais lúdicas e tal, brincadeiras mesmo, mas que elas, né, de algum modo se exercitem. Agora, por exemplo, academia, musculação, apesar de não ser verdade, aquela coisa de que a musculação inibe o crescimento e tal, em geral a gente recomenda já depois de 12 anos, 13 anos, né, uma idade um pouco mais avançada, né? Antes disso, geralmente é mais recomendável que ela faça atividades mais lúdicas e tal, ou mesmo outros esportes, né? Eu acho muito legal que as pessoas tenham várias experiências diferentes em termos de esporte. Ontem mesmo, no consultório, eu tive um caso de uma mãe falando, eu vou trazer o irmão, a mãe e a filha, né? Ela dizendo, eu vou trazer o irmão dela também para você e tal. A menina é nadadora e ela falou, ele nada também, mas o que ele gosta mesmo é tênis. É até uma frustração para o pai dele, porque o pai dele ama natação e tal. Mas assim, justamente por isso que é legal a pessoa, né, deixar a criança ter uma experiência em vários esportes para ver qual ela se identifica mais. A atividade física, eu sempre falo, tem que ser uma coisa relacionada com prazer. Muita gente chega para mim no consultório e fala, o que é o ideal de atividade física para eu fazer para o meu objetivo? Não adianta, o ideal é a pessoa fazer aquilo que ela gosta. Então, muitas vezes a pessoa se surpreende até. Achei que eu não gostava de musculação, fui fazer e acabei gostando. Ou não gostava de natação, começa a nadar e desenvolve um gosto por aquilo. Então, é muito legal que a pessoa tenha uma experiência inicial em vários esportes até ela se encaixar em um que ela se identifica mais, que aquilo vá gerar algum prazer para ela, né? Não tem jeito, tem que ter uma relação prazerosa com o esporte, com a atividade. Tá certo, gente. O Espaço Livre, então, vai pro intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo com Antônio Tavares, nutricionista formado aqui pela PUC Campinas, e a gente confere uma matéria com um malhadeiro de plantão. A gente já volta. Estamos de volta com o Espaço Livre, hoje falando de suplementação alimentar e prática de exercícios. O nosso repórter, o Gustavo Carvalho, foi até uma academia aqui da cidade de Campinas acompanhar um dia de malhação do estudante de Ciências Econômicas, Rafael Félix. Ele aproveitou a oportunidade também para conversar com o instrutor da academia. Vamos ver. E aí, Alessandro, pessoal do Espaço Livre? Pois é, hoje a gente veio até uma academia para saber do pessoal como que é o dia a dia deles aqui na malhação. E também vamos conversar com os treinadores para saber os mitos e verdades da musculação. Chega aí! Bom, pessoal, agora chegou a hora da gente fazer um quiz. E o Rafael, que é aluno da PUC Campinas, topou participar. Eu vou fazer uma série de perguntas para ele e depois o Daniel, que é o instrutor, vai ver se está certo. Aí depois a gente vê se ele está aprovado ou não na prática da musculação. Vamos lá? Bom, Daniel, eu vou começar aqui fazendo as perguntas para o Rafael e aí a gente vê se ele está aprovado ou não. Deixa eu ficar no meio de vocês aqui. Bom, Rafael, desde quando você faz academia? Eu faço academia há mais ou menos 6 anos, comecei com 16 anos, hoje eu tenho 22 anos, comecei em Santos, e nesse período eu tenho me dedicado bastante aos treinos,
seguido uma dieta regular e tenho vindo bastante comparecido aos treinos. Você costuma malhar que horário e quantas vezes por semana? Então, eu costumo vir malhar mais ou menos às 5, 6 horas, 1 hora por dia. Eu costumo vir de segunda a sexta-feira mesmo. Às vezes, quando eu tô com muita vontade, eu venho sábado também, faço algum treino, alguma corrida, treino boxe também, faço alguma luvinha. E aí, Daniel, tá certo o horário de treino dele? Tá correto. De 1 hora por dia na academia é mais do que suficiente. E aí, levando em consideração o objetivo dele, que tem finalidade estética, mas tem também a qualidade de vida. Tá, quando você vai fazer os seus exercícios, é importante também o alongamento, né? Você faz antes ou depois, antes e depois, como que é seu alongamento? Então, eu costumo fazer meu alongamento antes, sempre faço meu alongamento antes de iniciar as atividades. E às vezes, quando eu tenho tempo também, quando o meu treino não demora muito, eu faço depois. E aí, Daniel, tá certo? Com relação ao alongamento, o que a gente costuma trabalhar mais é aquecer. Então a gente orienta sempre os alunos, assim como o Rafael, a fazer o aquecimento específico com cargas. O alongamento a gente utiliza mais na parte final do treino como relaxamento, a não ser que ele tenha uma necessidade de melhorar a flexibilidade. Aí a gente faz um trabalho mais específico. Tá certo, então correto, novamente. E agora, em relação aos exercícios aeróbicos, antes ou depois ou intercalado durante o treino? Os exercícios aeróbicos eu tento colocar depois do treino. Eu faço meu treino de hipertrofia, com bastante carga, pouca repetição, e após o meu treino eu tento fazer um exercício aeróbico. Eu não gosto muito de correr, então eu busco pedalar ou busco colocar luva. E aí, aeróbicos antes, depois ou durante? Depende do objetivo da pessoa, tá? No caso dele, ele está correto, ele pode fazer o aeróbico 2 vezes na semana, a luva que ele gosta de fazer o boxe, ou o pedal, sempre depois da atividade, por conta de demandas energéticas, como a prioridade dele é a hipertrofia, então primeiro musculação, depois o aeróbico. O seu aluno está aprovado ou não? Sim, mais que aprovado, é um cara assíduo que respeita as regras e está sempre conosco. Tá certo então, gostou? Pois é, agora a gente vai continuar dando uma volta aqui na academia e daqui a pouco a gente volta. É isso aí, ó. Eu não queria ser traíra, mas eu vou falar. O instrutor lá da academia falou que o Gustavo tava com a barriguinha um pouco grande, então ele foi dar uma voltinha no quarteirão, já ele volta aí e continua na segunda parte da matéria. Ô Antônio, essa rotina que a gente viu aí do Rafael tá certa, é correta, é por aí mesmo? Como o professor falou ali na matéria, né? Tudo depende do objetivo da pessoa. Em geral, para um treino de musculação, focado em hipertrofia, 1 hora, é como ele falou, é mais do que suficiente. Muitas vezes a gente vê atletas treinando 40, 50 minutos. Então, aquele pessoal que fica muito tempo em academia, acaba às vezes mais prejudicando do que ajudando. Certo. Alguém tem alguma rotina parecida com essa do Rafael, que a gente viu que malha todo dia, ou que segue uma dietinha e malha também? Alguém aqui quer... Meu nome é Roger, sou aluno de nutrição. Eu tento seguir uma rotina em relação à academia e também em relação à dieta, e até aí que eu tenho uma dúvida em cima disso. Eu não sei se a minha dieta está correspondendo ao que eu faço na academia. Em cima disso eu queria saber se é realmente necessário o uso de suplemento para quem prioriza um ganho de massa muscular, ou só uma alimentação equilibrada já é suficiente? Então, essa parte da suplementação é uma coisa que eu fico assim bem à vontade para falar, porque eu sou um entusiasta da suplementação. Só fui me interessar por nutrição por causa da suplementação. Comecei a usar suplementos aos 16 anos, quando comecei a treinar. E assim, dá para você potencializar bem a dieta com suplementos. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que, por mais importante que essa suplementação seja, ela é um fator coadjuvante ali no planejamento geral da dieta. Então, aquelas pessoas que buscam um efeito muito mais rápido com o suplemento, elas vão se decepcionar, porque mesmo com vários tipos de suplementos que a gente tem hoje em dia, não tem nada que vá fazer um efeito muito mais rápido, né? Você não vai ter uma resposta muito acima da média, mas você melhora em vários aspectos. E dependendo do planejamento da dieta, como eu falei, essa suplementação vai ser muito útil no processo da hipertrofia ou mesmo do emagrecimento. Mas o maior erro das pessoas é esse, é pensar no suplemento como a gente pensa remédio, né? Para uma finalidade específica, vou usar isso. E o suplemento não, o suplemento nada mais é que um alimento para um fim especial. Então ele tem que estar enquadrado dentro do planejamento da dieta, e aí sim ele pode ter um efeito benéfico, né? Fazer você ter um resultado um pouco mais rápido, ou enfim, um pouco melhor. Então nessa parte é que o suplemento pode ajudar. O suplemento então, ele é usado só para quem quer ganhar massa muscular ou para quem quer emagrecer também e tal, sem ficar bombadão, funciona também?
Não, funciona. Tem vários tipos de suplementos, tanto visando o ganho de massa muscular, quanto suplementos visando perda de gordura, emagrecimento e definição muscular. Então, o nutricionista esportivo que vai saber direcionar para aquela pessoa, para a dieta dela, qual tipo de suplemento vai ser mais eficaz ou não para o objetivo que ela almeja, quanto tempo vai usar. Nem todos os suplementos a gente recomenda usar por períodos muito prolongados, então é importante buscar uma orientação, porque a gente que, né, convive com o pessoal de academia sabe que a maioria das pessoas ainda faz uso dessa suplementação por conta própria, ou porque o amigo indicou, ou porque o professor da academia falou que era bom. Então é importante a gente deixar claro que aquilo que eu disse antes, o suplemento tem que fazer parte do planejamento da dieta. Então um nutricionista especializado em esporte é que vai saber direcionar essa suplementação de uma forma adequada. Certo. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Meu nome é Ana Júlia, faço nutrição e eu gostaria de saber se alguns atletas eles utilizam suplementos. E eu queria saber se alguns podem ser considerados doping. Então, na verdade, os suplementos que a Anvisa permite o uso no Brasil, nenhum deles tem qualquer tipo de substância que pode ser considerado doping. Mas o que acontece em alguns casos é que as pessoas compram suplemento que não é permitido no Brasil, ou compram em sites no exterior, ou em lojas que vendem o produto que não poderia ser vendido. E aí muitas vezes esses suplementos podem conter ali alguma substância dopante, e aí um atleta pode se prejudicar bastante. Então é mais um fator para tomar muito cuidado com essa suplementação, principalmente com a autossuplementação, né? Quem compete tem que ter uma atenção ainda maior por conta disso. Gente, vamos aproveitar então que a gente está nesse papo aqui sobre suplemento e vamos conferir então a segunda parte da reportagem que o Gustavo fez com o Rafael Félix. Vamos ver. E aí, Rafael, você toma algum tipo de suplementação alimentar? Segue uma dieta? Eu tô seguindo uma dieta ultimamente, assim, eu tô com um padrão de dieta legal, interessante, com bastante proteína, menos carboidrato à noite, e eu tomo suplemento, tomo whey protein, proteína do soro do leite, albumina também, que é o soro do ovo. Bom, esse aqui é um shake, na verdade é o pó aqui da whey protein com glutamina. Ele vai auxiliar na reconstrução muscular após o treino. Coloquei aqui e eu vou misturar com água para facilitar a absorção do meu organismo desse suplemento aqui, tá? Tá certo, então vamos lá. Vamos acompanhar ele colocando água aí. Bom, pessoal, estamos chegando ao final da matéria, mas antes, se você ficou interessado e quer começar a malhar, aí vai algumas dicas do instrutor Daniel. E aí, Daniel? Então, para você que está interessado em começar, basta procurar uma academia ou um profissional capacitado para poder orientá-lo da melhor forma, buscando a progressão correta para atingir os seus objetivos. É isso aí, pessoal. Bom treino. Valeu, Daniel. E você, Alessandro, qual é a sua frequência na academia? Falou, pessoal, até a próxima. Eu tento ir na academia todo dia, vai. Tentar, né, diminuir um pouquinho as gordurinhas aqui. Mas alguém tem mais uma pergunta para fazer? Meu nome é Lara, eu faço nutrição. E como você falou, tem muita gente que às vezes toma suplementos por conta própria, né? Porque o amigo indicou alguma coisa assim. Eu queria saber que tipo de problema isso pode acabar causando para a pessoa, assim, problema de saúde e tal. Então, em termos de saúde, se a gente for pensar em um caso extremo, posso citar aí um carboidrato. Tem vários suplementos que são 100% carboidrato. Se a pessoa tem uma tendência na família a um diabetes, por exemplo, a desenvolver um diabetes, esse consumo excessivo de carboidrato pode facilitar. Ou mesmo em relação à proteína, às vezes a pessoa tem um histórico de problema renal ou hepático na família, ela teria que restringir um pouco a proteína da dieta, a proteína inteira da dieta, não só a parte de suplementação. Aí ela vai, em vez de restringir, ela ainda acrescenta um suplemento proteico. Então pode vir a ter um efeito prejudicial nesse sentido. E tem vários aspectos que a gente pode pensar. Mesmo um suplemento termogênico, muito usado para emagrecimento, geralmente eles vão ser à base de cafeína. Quando a pessoa não tem um costume, um hábito de tomar café, um suplemento desse à base de cafeína, alguns no mercado hoje em dia chegam a ter 420 mg de cafeína na dose, que é bastante, uma dose bem elevada,
ela pode desenvolver uma taquicardia, passar mal mesmo. Então, tem que tomar cuidado. A gente sempre orienta essa questão da sensibilidade individual, né, para evitar que a pessoa compre o suplemento e se baseie simplesmente pela dose que está lá sugerida no rótulo. Então, por isso a importância do nutricionista para prescrever a dose certa para cada caso. Alguém tem mais uma pergunta? E quanto ao óleo de coco? Então, o óleo de coco é interessante. Virou moda, né? Porque desde que saiu a reportagem no Globo Repórter e depois fizeram outras matérias, criou-se uma febre, volta àquela questão que a gente tinha conversado do produto milagroso, né? As pessoas identificaram o óleo de coco como se fosse o suplemento que vai salvar a vida delas, né? Toda vez que eu vejo esses casos, eu me lembro do Cacete Planeta, né? Seus problemas acabaram. E a coisa nunca é bem por aí. Então a gente precisa tomar muito cuidado. O óleo de coco ainda é bem controverso. Alguns estudos mostram que funciona para redução de circunferência abdominal, para diminuição da gordura corporal, mas alguns outros estudos ainda questionam. Então ainda é cedo para a gente falar com certeza se realmente vale a pena usar ou não. Alguns estudos parecem sugerir que melhora, mas também não é nada tão absurdo assim. E ele usado em excesso ou de forma incorreta também vai prejudicar para um desequilíbrio da dieta, né? Então tem que tomar cuidado com esses produtos que viram a febre do momento. Certo. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Vou conversar com o Chicão, nosso cinegrafista aqui. Ele é adepto da suplementação alimentar. Ô Chicão, fala aí pra gente, o que você toma? Como é que... Geralmente eu costumo tomar, assim, não com muita frequência, mais creatina, né? Creatina, maltodextrina, mais pro momento do treino mesmo, né? Pra poder dar energia, pra tentar puxar mais do que eu costumo puxar de ferro, né, que a gente fala. Tá certo isso que ele faz? Então, na verdade, a creatina é um dos suplementos mais usados, né, em academia. É talvez o suplemento mais estudado da história até hoje, tem milhares de estudos com creatina. E ela realmente é um suplemento eficaz para ganho de força e hipertrofia muscular. Ela não serve para todo mundo, para todos os objetivos, mas quando o objetivo é ganho de força e massa muscular, principalmente esportes de explosão, que a gente chama, né, a creatina é um suplemento válido. Já a maltodestrina que ele citou, depende muito de cada caso. Se a pessoa faz uma refeição pré-treino, que a gente chama, ou seja, a refeição anterior à prática do exercício adequada, muitas vezes essa maltodestrina antes ou durante o treino ela vai ser ineficaz, totalmente dispensável. Mas muitas vezes para o pós-treino você pode pensar em usar. Mas não diria que é um suplemento tão importante como no caso da creatina para uma pessoa que vai desejar hipertrofia, aumento de força. Então tudo depende realmente do objetivo da pessoa, há quanto tempo ela treina, em que intensidade ela está treinando, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Para uma pessoa que entrou na academia há pouco tempo, não tem uma intensidade tão alta de treino, tanto a maltodestrina quanto a creatina são produtos dispensáveis, são produtos que não vão adiantar muita coisa. É que nem, eu costumo dar o exemplo, né? Às vezes a pessoa começou a treinar ontem, chega no consultório para mim e fala, eu quero tomar suplemento. Eu falo, usar a suplementação agora, no seu caso, seria como dar uma Ferrari para alguém que está aprendendo a dirigir. Não vai conseguir usar. Uhum. Então, tem que pensar sempre em todos esses fatores antes de usar a suplementação. Tá certo, gente. Bom, o Espaço Livre, então, vai para mais um intervalo. Já a gente volta e continua o nosso bate-papo com o Antônio Tavares e com os alunos aqui de Nutrição e Educação Física. A gente já volta. Estamos de volta com o Espaço Livre e agora a gente vai conferir no Tá na Rede um vídeo super bem humorado feito por um internauta que ele mostra os suplementos alimentares que ele indica pra galera. Bem, vamos lá, galera. Tô na academia. Vai nem um mês, tá ligado? Só que, assim, os caras lá tá estranhando porque eu comecei esses dias e tô pegando bastante peso, tô me definindo muito rápido, cara. Nossa. Tá, esquece. Aí os caras teimam comigo que eu tomo suplemento e tal, só que eu não tomo. Aí eu vim aqui, de uns dias pra cá eu fui e resolvi começar a tomar. Beleza. Aí fui lá no centro, comprei, cara, gastei dinheiro mesmo, fui com a minha mãe, comprei bastante suplemento. E eu vim mostrar pra vocês aqui qual é o suplemento, tá ligado? Que deixa, ó. Gosta, cara. Aquela barriga que vocês viram aqui, mas de boa. Então,
O primeiro suplemento que eu comecei a tomar, os caras falaram que era bom e tal, foi esse aqui, Nescau. Na nova versão 2.0, cara, é ótimo. Esse aqui, ó, cresceu tudo por causa do Nescau, cara. É ótimo, eu acho que deve ser uns 5, 6 reais, baratinho. Bom, além desse, só esse não vai te dar nada. Um ótimo, cara, pra você tomar, pra quem é magro, pra quem é seco. O rapaz da academia me indicou Pó Royal, em líquido. Eu não tomo em comprimido, eu tomo em líquido. Vou começar por isso aqui, já tá acabando. É o Neston. Cara, Neston dá um pump, dá tudo, cara. É ótimo. Tem ele nessa versão. Tem ele sabor iogurte com polpa de fruta, que é, nossa, é zica, é demais isso aqui. E de morango. Com isso aqui, tudo que isso que eu mostrei, cara, você não precisa de mais nada, você vai ficar bombado. Então é isso aí, revendo. Pó Royal, 1 hora antes do treino. Nescau, durante o treino. Carolina Gluck, morango, no treino. E Frutap e Neston depois, a hora que você quiser. Eu sei que o negócio vai ser bom. Só isso aí, um beijo pra todo mundo do Twitter e fui! É isso aí, pessoal. Então, ó, a gente viu esse vídeo aí, mas é tudo uma brincadeira, né? Claro que se você quiser tomar suplemento, você vai ter que procurar o seu nutricionista, o instrutor da academia. Mas se você quiser mandar a sua dica pro Tá Na Rede, é só mandar aqui no e-mail tvpuc@puc-campinas.edu.br. E aí, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para fazer pro Antônio? Meu nome é Larissa, sou estudante de Educação Física. A pergunta é o seguinte, na academia a gente vê muito também o pessoal perguntando o que eu tomo, o que eu como. Eu queria saber se na sua clínica, eles perguntam também que exercício eu faço e qual a sua postura em relação a isso. Essa pergunta é bem interessante porque eu sempre isentei um pouco os professores de academia e tal dessa responsabilidade de... muito nutricionista reclama, né, que os professores de academia passam um suplemento para os alunos e tal. E eu sempre isentei muito eles porque eu sei que é assim mesmo. Os alunos querem saber e geralmente as pessoas têm uma ansiedade ali acima da média, não querem esperar marcar uma consulta com um profissional especializado na área para saber o que ela tem que comer, o que ela tem que tomar. Então, assim, a minha responsabilidade como nutricionista, por mais que eu tenha ainda a formação de fisiologista do exercício, eu não posso prescrever treino, né? Então eu sempre oriento a procurar um profissional da área, tenho parceria com vários profissionais de educação física e eu explico isso. Eu entendo um pouco, mas eu não posso prescrever o treino. Isso, né, é uma atribuição exclusiva do profissional da educação física, então ele tem que procurar uma orientação específica. Muitas vezes eu até passo os contatos por ter essas parcerias, mas é comum sim, eles perguntam muitas vezes, qual seria o exercício ideal para eu fazer pensando que eu quero emagrecer, aquilo que eu até comentei antes. E a única orientação básica que eu dou é a pessoa fazer uma atividade que gere algum prazer para ela. Mas não faço qualquer tipo de prescrição de treino porque foge, né, a atribuição do nutricionista. Pessoal, vamos aproveitar então que a galera da Educação Física está aqui. Vocês estiveram presentes lá naquele evento de triatlon, vocês participaram? Sim. A nossa repórter aqui, a nossa mocinha de Piuí, a Kathleen Marques, foi acompanhar esse evento de triatlon e ela perguntou para esses atletas da Faculdade de Educação Física qual é a rotina de treino e de alimentação deles. E aí, pessoal do Espaço Livre, eu tô aqui na FAEF, onde está acontecendo uma competição de triatlon. E a gente veio conferir a rotina de treinamento e alimentação dessa galera. Eu treino 5 vezes por semana, de segunda a sexta, musculação. E a minha alimentação é normal, eu não me privo de nada e também não aumento nada. Treino 6 vezes por semana musculação, 2 vezes por semana jiu-jitsu. E minha alimentação é totalmente balanceada. Tento dividir várias refeições por dia e é isso. Você faz uso de suplementação? Uso suplementos, uso Whey Protein, Sinta 6, que é um blend de proteína parecido com Whey Protein, maltodestrina, destrose, creatina.
todos os dias da semana, alguns dias corrida, outros musculação. Eu treino também, tenho ensaios, aulas de dança, então é bem diário assim, meus treinos. Você faz uso de suplementação? Não, mas a minha alimentação eu tenho bastante, eu me alimento durante o dia todo, de 3 em 3 horas, tento me alimentar bem, eu almoço, a janta eu diminuo um pouco, mas suplementação eu não faço uso. Treino todos os dias, mais ou menos uns 45 minutos, procuro comer de 3 em 3 horas e tomo suplemento sempre depois do treino. Antônio, no caso desse pessoal que a gente viu aí, quem se exercita todo dia, é importante que a pessoa faça o uso do suplemento alimentar ou não? Ou ela pode mesmo com alimentação ter o mesmo objetivo, conseguir atingir o objetivo? Então, depende muito de qual é esse objetivo dela, né? Dependendo do objetivo da pessoa, a suplementação é dispensável. Com a alimentação comum a gente já vai conseguir atingir isso. Mas depende basicamente de até onde ela quer chegar. O suplemento às vezes vai acelerar o processo e às vezes vai fazer a pessoa chegar num ponto que ela não chegaria sem a suplementação. Mas isso depende de tantos fatores que fica difícil a gente colocar de uma maneira genérica. Assim. Depende do fator genético, né? Talvez para atleta isso seria o principal. Pensando em atleta, muito da performance, obviamente vai precisar de um treinamento adequado e tal, mas muito disso vem da própria genética. Então, às vezes você se depara com pessoas com uma alimentação defasada, às vezes sem uso de suplementação e com um resultado superior à média das pessoas até que usam suplementos e treinam bem. Então isso fica um pouco vago assim para falar. Mas de maneira geral, o que a gente pode falar é que a pessoa começou a se exercitar, ela não tem que estar preocupada com a parte da suplementação. Isso vem com o tempo, a gente tem que observar bem até onde ela quer chegar, qual que é o objetivo real dela e a partir daí planejar a dieta pensando se vai usar a suplementação. Tá certo. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Sou a Tuane, também faço educação física. Gostaria de perguntar para você qual é o suplemento mais frequente que você não recomenda? Talvez a suplementação hoje em dia que as pessoas mais fazem e a gente não recomenda são os chamados pré-treinos, né? Tem alguns tipos de pré-treinos, a maioria inclusive que o pessoal usa, que eles têm substâncias não permitidas pela Anvisa, então o pessoal dá um jeito de comprar e são suplementos que geram algum risco, assim. Já tive vários casos no consultório, desde insônia, ânsia de vômito, tontura, queda de pressão, elevação de pressão, tem todos os tipos de colaterais, dor de cabeça, tem diversos tipos de colaterais que a gente observa com alguns desses suplementos pré-treino, então são o mais comum. Agora, o mais comum da gente prescrever seria o Whey Protein, porque acaba auxiliando o planejamento da dieta inteira em relação à proteína e não elevar tanto a gordura da dieta. Essa é a principal função do Whey Protein. Muita gente pensa nele só como um suplemento para ganho de massa muscular, mas tem vários estudos mostrando perda de gordura corporal com ele também. Então, é o suplemento que eu, na prática clínica, recomendo mais. Tá certo. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Meu nome é Natália, faço nutrição e eu queria saber com relação à creatina alcalinizada, dizem que é melhor que a monoidratada, por quê? Então, a creatina alcalina, ela tem um processo de absorção muito mais rápido e ela tem uma vantagem em relação à monoidratada e micronizada, que ela não gera tanta retenção hídrica, como é comum a gente observar na creatina normal. Então, principalmente para mulheres, né? Homem, às vezes, a retenção hídrica é um efeito colateral até desejado, porque vai subir o peso, vai dar mais volume muscular, mas a maioria das mulheres não quer essa parte da retenção hídrica, né? Muitas vezes já em época próxima ao período menstrual já tem um aumento dessa retenção e tal, e ela se incomodaria em reter mais líquido ainda. Então a creatina alcalina tem essa vantagem, mas mesmo para homens, provavelmente com o tempo a gente só prescreve a alcalina. Não tem tantos estudos assim, mas todos os que eu já vi até agora, realmente a intensidade de absorção é maior e a rapidez de absorção também é maior. Então em uma creatina normal, eu não costumava recomendar pré-treino, por exemplo. A gente tem um processo de absorção mais demorado. Mas a alcalina, por exemplo, a gente já observa o contrário. Você tem uma resposta quase que imediata. Então, essa é a principal diferença entre as duas. Alguém tem mais uma pergunta?
Por exemplo, quem tem uma rotina muito corrida, por exemplo, eu faço faculdade integral, depois eu trabalho ainda, aí meus treinos é mais ou menos no final de semana e um dia na semana, quando eu saio mais cedo da faculdade. Eu também tenho dormido muito pouco. O suplemento vai ajudar a ter um ganho ou prejudica bastante essa parte de estar muito corrido, dormir pouco, esse tipo de coisa? Então, pode ajudar sim. 3 dias por semana, geralmente os professores de educação física recomendam como o mínimo necessário ali para você ter um resultado com esse treinamento, né? Mas a gente tem que pensar, como eu falei antes, no suplemento como parte da dieta. Então, não pensar no suplemento como um efeito isolado. O que você está buscando? Hipertrofia muscular? Peraí, vamos colocar um pouco mais de proteína do que seria para um sedentário na sua dieta. E aí, eventualmente, um whey protein, como eu citei agora há pouco, pode entrar nesse planejamento. Para a gente, vamos supor, atingir ali 1,7, 1,8 gramas de proteína por quilo de peso, sem elevar muito a gordura da sua dieta. Então, nesses casos, pode valer a pena sim, mesmo para um caso como o seu, com uma frequência de treino não tão alta, pode ser que compense sim o uso da suplementação. Antônio, vocês falaram aqui alguns nomes, tem como você traduzir pra gente esse lance de creatina, o outro malto, alguma coisa aí, que o pessoal já... Tem como você explicar um pouco pra gente isso? Então, esses suplementos que a gente citou aqui são muito utilizados em academia, né? Então, pra gente explicar um pouquinho melhor. Maltodestrina é um suplemento à base de carboidrato, ele é 100% carboidrato. Então, como todo carboidrato tem 4 quilocalorias por grama aproximadamente. O whey protein é a proteína do soro do leite, tem vários tipos de whey protein, né? Dependendo do caso a gente indica mais um do que o outro, mas é uma proteína que geralmente vai ter níveis baixíssimos de carboidrato e de gordura, ou zero ou muito baixos. A creatina, ela é classificada como uma junção de aminoácidos, como eu falei anteriormente, principalmente usada para ganho de força e hipertrofia. Que mais? Falamos de pré-treino aqui também. Os pré-treinos são suplementos visando um aumento de força e energia para a pessoa treinar. Então, geralmente eles vão ter um pouco de creatina também, arginina, que é um aminoácido. Alguns combinam outras substâncias. Quando a gente pensa naqueles importados, eles colocam até alguns estimulantes, outras coisas. Mas acho que esses são os principais suplementos que o pessoal usa em academia. Tá certo, então. Pessoal, o Espaço Livre vai para mais um intervalo e na volta a gente confere o Invasão e mais uma edição do Filho de Peixe. A gente já volta. O Espaço Livre está de volta e a gente vai ver agora no Invasão, o nosso repórter estagiário, Gustavo Carvalho, foi conversar com a galera de nutrição na aula de antropometria, mas ele não se deu muito bem, não. Fala pessoal do Espaço Livre, tudo certo, tudo beleza, tudo legal? Pois é, a gente veio até o Campus 2 para invadir uma aula da Faculdade de Nutrição, Antropometria. Você sabe o que significa esse palavrão? Pois é, eu não faço a mínima ideia, mas a gente vai invadir a aula e vai descobrir com os alunos e com a professora o que significa essa palavra, tá certo? Então chega aí, vamos invadir! Com licença pessoal, estamos chegando, Espaço Livre aqui na área. Estamos aqui, professora, tudo bom? Tudo bem, e vocês? Tudo jóia. Professora, explica para o pessoal que está lá em casa o que é antropometria. Bom, vocês estão aqui no laboratório de nutrição chamado antropometria. Antropo vem de corpo e metria de medida. Então, antropometria quer dizer fazer as medidas corporais do nosso corpo. Tá certo então, professora. Agora eu vou dar uma passeada aqui e conversar com o pessoal, tudo bem? Tá certo então. Então, pessoal, vamos continuar rodando aqui no laboratório de antropometria e saber do pessoal para que serve todos esses equipamentos que estão aqui. Vamos lá, vamos conversar aqui com alguma monitora. Olá, tudo bem? Qual que é o seu nome? Ana Carolina. Ana Carolina, fica aqui de frente para a câmera. Explica para o pessoal que está em casa o que são esses equipamentos que tem aqui no laboratório e para que eles servem. Então, esse aqui, na verdade, é o adipômetro, que serve para a gente medir as dobras cutâneas, que vai aferir... Pode vir aqui. Que vai mostrar a gordura corporal. Por exemplo, aqui é a prega do tríceps. O que a gente vai fazer? A gente pega o ponto médio do braço entre o acrômio e o olecrano. E de acordo com o ponto médio, a gente vai aferir a gordura do tríceps, que é dessa mão. Assim, a gente vai pegar. E de acordo com esse jeito que a gente faz, a gente consegue aferir a gordura do tríceps. O que mais que tem aqui que o pessoal de casa pode conhecer, que vocês utilizam na disciplina? Essa aqui, na verdade, é a balança que a gente usa para ver o peso do bebê. Ela é uma balança diferente, né? Ela vai até 15 quilos.
Por isso que a gente não pode pesar na balança normal. E aqui a gente vê o comprimento do bebê. Na verdade, a gente não utiliza o palavreado altura, e sim comprimento para o bebê, junto às perninhas. Sempre o bebê, assim, na verdade, a mãe ou o acompanhante sempre tem que segurar a cabecinha do bebê, para ele ficar sempre centralizado. Os braços, esticar o joelhinho para sempre ficar certinho e pressionar, para ele não ficar dobradinho. Tá certo, pessoal. E aí, estão curtindo o Antropometria? Pois bem, agora a gente vai conversar aqui com alguns dos alunos para saber o que eles gostam dessa disciplina e o que eles não gostam. Vamos lá, qual que é o seu nome? Meu nome é Jéssica. Jéssica, conta aí pra gente o que você gosta da disciplina e o que você não gosta. Pode falar aí. Eu acho um pouco difícil, porque a gente ainda tem pouca prática, mas eu acho super legal, não tem nada que eu não goste, assim. Tá certo, agora vamos rodar aqui e pegar mais alguns alunos. Bom, qual que é o seu nome? Marielle. Marielle, conta um pouco pra gente. Você na sua casa, o pessoal lá começa a comer um pouco a mais, você já fica de olho pensando, isso aqui tá comendo a mais, tá errado. Dá algumas dicas, o pessoal procura você, como que é? Na minha casa eu sempre dou bronca. Aí eu procuro corrigir os hábitos alimentares das pessoas, dando dica, colocando uma aprendizagem em prática. Às vezes me escuta, às vezes acha que eu sou muito idiota. Mas é bacana, o pessoal me procura para saber o que eu acho, o que eu penso, é isso. Tá certo, então. É isso aí, pessoal. Essa foi uma aula de antropometria aqui no Laboratório de Antropometria da PUC Campinas do Campus 2. Acha que você vai embora, você invade o nosso laboratório e vai embora? Não, você vai aqui ser submetida. Como assim, gente? Não, professor, eu acho que não. Olha, o Alessandro, ele tá mais gordinho que eu, o nosso cinegrafista aqui, ele poderia passar. Como é que está a sua composição corporal? Não é, gente? Vamos fazer a avaliação. Alessandro, quebra essa, não quer ir lá, Alessandro? Por hora, o que a gente pode dizer é que o Gustavo precisa perder 4% de gordura corporal. Isso, se ele fizer atividade física, ele vai, consequentemente, aumentar a massa magra, o que é bom. A gente precisaria também fazer um questionamento com você sobre a sua alimentação. Como você se alimenta, como é o seu dia a dia, né? Como não há tempo hábil para isso, a gente fica devendo para você uma avaliação completa, correta. Marcamos aqui no laboratório, você faz uma segunda invasão e traz todos os seus dados para a gente fazer esse tipo de avaliação bem completa com você, que é o que a gente estuda aqui na disciplina. Bom, pessoal, vocês viram aí que a dica foi bacana e é bom, né? Fazer sempre esse tipo de processo para você saber se você está acima do peso ou não, porque vocês viram, eu já não sabia nem meu peso e muito menos minha altura, mas com certeza elas deram uma boa dica e agora é seguir uma boa alimentação para chegar num corpo ideal para manter a saúde em dia. Tá bom, pessoal? Terminamos o nosso invasão dessa semana aqui, até a próxima edição. Tchau! É 4%, né, Gustavo? Só para falar, o Gustavo falou que tinha 1,80 m. Quando a professora foi lá fazer a medida dele, era 1,71 m. E outra coisa, ele fala do Alessandro, eu só queria deixar claro que não sou eu, aqui é o nosso amigo, o cinegrafista Alessandro aqui, Chicão, se puder mostrar aqui pra gente, pra galera conhecer o Alessandro. Esse é o Alessandro aí. E agora, só fazer mais uma pergunta pra você, Antônio. Você acha que muita gente vai fazer, entra pra faculdade de nutrição agora pra fazer mesmo, pra trabalhar com nutrição esportiva? Faz 5 anos já que eu tô formado. Na minha época, a maioria dos homens entravam na nutrição por causa disso. Ainda hoje a gente vê que o homem é mais direcionado para a esportiva. Mas, assim, infelizmente eu vejo muitas meninas se interessando por essa parte de esporte. E na faculdade, na graduação, você não vai ter uma ênfase nessa área. Mas quem gosta, tem muitos congressos hoje em dia, cursos de extensão. Então tem que se especializar. E além disso, mais do que em qualquer área, talvez, eu diria que a nutrição esportiva precisa ser praticada. Então não adianta a pessoa ter só uma base teórica. A nutrição esportiva, mais do que qualquer área, precisa da junção teoria e prática. Com certeza. E alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Eu tenho. Em relação ainda à suplementação, foi falado bastante aqui em relação ao uso do suplemento relacionado a algum tipo de atividade física. Queria saber a sua opinião, se é interessante também a prescrição do suplemento, mesmo para aquela pessoa que não pratica atividade física, por exemplo, para emagrecer. Então, dependendo do caso, a gente pode até usar. Por exemplo, uma pessoa com um perfil lipídico alterado, um colesterol um pouco mais alto, eventualmente uma suplementação de ômega 3 aliada a uma dieta
adequada para o problema, pode acelerar o resultado em termos de diminuição desse colesterol. Então, eventualmente, a gente usa suplementos sim, mesmo se a pessoa não praticar nenhuma atividade física regular. Certo, alguém tem mais alguma pergunta? É uma pessoa que é condicionada a certos medicamentos, por exemplo, antibiótico. O suplemento atrapalha, tem alguma influência ou não? Em relação à competição, não tem nenhuma relação com o antibiótico, mas vocês estão uma coisa importante aí. Se é uma pessoa que fica muito doente, por exemplo, tem a imunidade mais baixa, com o suplemento muitas vezes você consegue melhorar isso. Suplementos como glutamina, que é um aminoácido, e mais uma coisa específica com o uso de antibióticos, você tem uma piora muito grande da flora intestinal. E intestino ruim, eu sempre falo, intestino é nosso segundo cérebro. Intestino ruim, inflamado, ele vai ter um prejuízo grande na absorção de nutrientes. Então a gente precisa recuperar esse intestino. Muitas vezes só a glutamina não vai bastar, a gente entra com suplementos chamados de probióticos e às vezes até pré-bióticos também. Então a gente observa hoje em dia um suporte muito grande de suplementação para melhorar várias coisas, não só performance ou estética, que é o assunto mais comum quando a gente pensa em suplementação, né? Então na nossa prática clínica a gente observa bastante casos como esse exemplo que você citou. Imunidade mais baixa, uso frequente de antibiótico. Então competição, como a gente pensa com outros medicamentos, não tem em relação ao suplemento. Mas uma imunidade baixa pode facilitar você pensar no uso da suplementação para melhorar. E qual que é essa diferença de probiótico e pré-biótico que você mencionou? Então, é basicamente assim, os probióticos, eles são as bactérias, aquelas bactérias que a gente chama de bactérias benéficas, né, que podem auxiliar essa flora intestinal, que eles colocam geralmente em iogurtes, né, em leites fermentados. O pré-biótico seria o alimento para essas bactérias. Então é basicamente essa a diferença. Entendi. Tá certo, então pessoal, agora a gente vai conferir mais uma edição do Filho de Peixe e a gente vai conhecer a Silvia e a Ariane, mãe e filhas formadas em nutrição e que trabalham em áreas diferentes e aproveitam disso para trocar ainda mais experiências. Nutrição, nessa época, em 80 e 83, quando eu me formei, as pessoas nem sabiam exatamente o que fazia um profissional de nutrição, né? Em alguns momentos chamavam até de cozinheira de luxo, para você ter ideia. E não havia todas essas áreas de atuação, essa mídia bastante forte em relação à boa relação da alimentação saudável e exercício físico, de forma alguma. Foi nem um pouco por influência da minha mãe. Ela sempre me deixou muito livre para escolher o que eu queria. E quando eu falei para ela que eu estava pensando em fazer nutrição, ela achou legal, me incentivou, mas não foi por influência dela, foi uma coisa que eu mesma escolhi. Quando eu entrei na faculdade, eu já queria a área clínica, mas aí durante a faculdade eu tive algumas dúvidas em função do estágio, que eu gostei muito de outros estágios, mas aí eu saí da faculdade mesmo com a certeza de que eu queria a área clínica. Na verdade, eu pensei assim, para começar talvez uma outra coisa, mas aí eu fui conversar com a minha mãe e ela me aconselhou, não, é clínica que você quer, então a clínica que eu vou te apoiar e que você vai fazer. Então eu sempre tive o apoio dela. A gente conversa, não acho que tanto quanto a gente gostaria, até por uma questão de tempo, né, da gente estar junto ou não. Mas a gente discute bastante, conversa bastante sobre o assunto nutrição, mas são áreas bem adversas, né? Então, assim, eu faço o meu trabalho voltado à alimentação dentro das empresas, né? Então tem toda uma gestão, uma administração do negócio em si. E a Ariane, pela escolha dela, ela já tem assim, ela está buscando uma especialização na área da saúde mesmo. A gente gosta de assim, um cinema, a gente gosta de comer bem, então frequentar bons restaurantes, né? O que tem de diferente aí, às vezes a gente tem algum restaurante novo a ser inaugurado, então a gente gosta de ir ver o que tem aí de novidade nesse mercado, né? A gente gosta bastante de viajar. O ano passado nós fomos para a feira de alimentação em Anuga, na Alemanha.
Agora que eu me formei, eu tô pegando mais no pé de todo mundo em casa. Minha irmã até brinca que agora ela já tirou não sei o que ela já tirou mais não sei que alimento, que isso não faz bem. Então, acaba que todo mundo aprende um pouquinho de nutrição em casa, minha irmã e meu pai. E assim, a gente fica bastante no pé. Desde pequena, na verdade, a gente tem uma alimentação em função da minha mãe. Então, desde pequena, eu tenho uma alimentação que é muito variada, tem muita verdura, muita fruta, muito legume. Então, foi uma coisa que eu cresci com isso. Eu acho que até por isso meu interesse também pela área. E você, Antônio, você tem alguma dica para deixar para eles aqui, também para os estudantes de nutrição? Eu acho que, principalmente para quem quer seguir a área clínica ou a área da nutrição esportiva, a principal dica é a atualização científica mesmo. Além daquela parte que eu falei, né, de vivenciar a nutrição esportiva, hoje em dia sai muito artigo científico a todo momento sobre essa área, tanto sobre suplementação como nutrição esportiva de maneira geral. Então, o nutricionista ele tem que estar muito atento a essas mudanças, às vezes de recomendação. A nutrição como ciência ela é muito nova, então a gente observa às vezes uma recomendação diferente da que a gente estava acostumado em relação a algum alimento ou algum nutriente. Então a principal dica que eu daria para eles é essa, atualização científica e vivenciar a nutrição, não ficar só na teoria. O papo tá bom aqui, mas o Espaço Livre está chegando no final. Quero agradecer a sua presença aqui no programa, agradecer a presença de vocês também, pessoal de nutrição, de educação física, e a gente se vê na próxima edição do programa. Até mais!